Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Nossa aula de geografia. Espero que vocês estejam, ó, a nossa ferramenta, né? Nossa ferramenta de sempre, que é fundamental. E hoje, gente, eu queria que hoje a gente desse continuidade na correção, certo? Na aula passada a gente fez um exercício. Eu pedi para vocês darem continuidade em uma leitura, da qual vocês iam fazer a leitura da página, se eu não me engano, foi da página 56 até a página 61. Ou melhor, até a página 63, certo? Vocês só iriam dar continuidade na leitura, que foi um assunto que a gente já tinha trabalhado na aula passada. Nós trabalhamos sobre a questão das redes de transportes e comunicações. Trabalhamos sobre o Tratado de Tordesilhas, lembra? Sobre os transportes de cargas, sobre a questão dos transportes aéreos brasileiros, certo? Só dando uma pequena revisada, né? Aí no exercício da página 63, foi o que vocês ficaram para responder, da 63 a 72. Vamos ver se dá para a gente conseguir corrigir toda, certo? Eu espero que sim. A questão de número 1 diz assim, ó. Sobre a formação das redes de transporte no Brasil, até o início do século XX, a ponte verdadeiro ou falso. Aí tem os 4 quadrinhos, aí vocês iam só ver qual era o verdadeiro e falso. Aqui, claramente, dá para perceber que apenas o primeiro quadrinho é falso. Os outros 3 quadrinhos é verdadeiro, de acordo com o que vocês leram, certo? A questão de número 2, ela fala sobre o sistema ferroviário brasileiro, que se expandiu-se até na década de 1930, nas décadas de 1950 e 1960. Foi deixada em segundo plano pelas autoridades. Aí era para vocês citarem as causas principais. Quais seriam essas causas principais? Vocês iriam encontrar a resposta na página 61, que fala assim, ó. A diferença das bilotas, o privilégio dado a modal rodoviários, necessidades do alto investimento para a manutenção e a modernização das linhas ferreiras. Aí onde falava sobre as ferrovias, certo? Na página 64, gente, a questão de número 4, vocês iriam encontrar a resposta na página 62, certo? Ele pergunta assim, ó, o modal rodoviário é um meio de transporte mais utilizado no Brasil. Quais as vantagens do uso desse modal? As vantagens quais seriam, gente? As maior flexibilidade da locomoção, entrega e transporte de passagem porta a porta, né? A rapidez, o preço competitivo em medida e outras distâncias e grandes aberturas geográficas brasileiras ou do Brasil, ampliação do setor industrial, de serviço comercial em criação de milhares de empresas. Vocês irão encontrar na página 62, certo? Questão de número 4. Como deveria ser a política de transportes num país de dimensões continentes como o Brasil? Vocês iriam encontrar também na página 62, que era a integração modal e a forma mais adequada de realizar transporte em país como característica do Brasil, pois não existia um modal melhor que o outro. E o mais racional, aproveitar ao máximo as vantagens de cada um dos modais, minimizar as desvantagens que aposta em apenas um modal, ok? Na página 65, ela tem um pequeno dicionário, vocês iam observar esse dicionário, e em seguida tem 2 questões na página 65, que era para você, na primeira questão, era apenas para você comparar a segunda coluna de acordo com a primeira de acordo com a segunda, ou melhor, perdão, gente, a segunda coluna de acordo com a primeira,
certo? Aí tem a numeração: 1, Olinda, 2, Vila Rica, 3, São Paulo, 4, Manaus, 5, Ilhéus. Aí vai dizer, manufatura do cacau, qual era a região? Ilhéus, né? Cafeicultura, seria São Paulo. Monocultura da cana-de-açúcar, em Olinda. Mineração, Vila Rica. Extrativismo da borracha, Manaus, certo? Aí a questão de número 2, vocês iriam encontrar na página 57, onde ele fala exatamente sobre o Tratado de Tordesilhas. Bem no comecinho da página 57, tinha falado sobre o Tratado de Tordesilhas, a importância de conceder aos portugueses, certo? O acesso ao Oceano Atlântico. Lá tinha 2 parágrafos que era bem parecido. Vocês iriam responder o que vocês acharem assim melhor, certo? Mas de antemão já fala sobre o Tratado de Tordesilhas, ok? Na página 66, era para marcar verdadeiro ou falso. Ou seja, A é verdadeiro, B falso, C falso, D falso e E verdadeiro. Ou seja, apenas a primeira e a última eram verdadeiro. Certo, queridos? Na questão de número 5, essa era uma resposta pessoal. Vocês iriam realizar uma pequena pesquisa sobre a importância da união da coroa ibérica para a formação do território brasileiro. Aí o que você iria fazer, você ia colocar de acordo com o que foi trabalhado. Também essa questão 5, ele fala sobre a questão do Tratado de Tordesilhas, certo, gente? Sobre a coroa espanhola. Enfim, tá dada a resposta aí, ok? Na página 67, vocês iriam apenas observar esse mapa, que está falando de todas as cidades e capitais do Brasil, lógico, e vocês iriam colocar em ordem de acordo com o que está pedindo aí, ó. Responda o que você more de acordo, como se você morasse em Salvador. Aí no mapa tem mostrando. Aí aqui tem vários textos interligados, você iria colocar em ordem, que iria ficar Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Manaus, certo? Na página 68, é apenas para colocar um X na opção correta, do item A ao item E, que seria o item A, certo? Na questão de número 8, é apenas para você fazer comparações com essas 5 figuras e você dizer qual delas corresponde a uma indústria. Perdão, gente, desculpa. Estou muito gripada. Vocês iriam observar essas 5 figuras e vocês iriam ver qual delas corresponde à identificação da atividade industrial. Logicamente, vocês iriam marcar, com certeza marcar o item E, né? Que ele mostra exatamente uma indústria, ok? A questão de número 9, vocês iriam apenas marcar o item B. A 10, o item C. A 11, o item C também. A 12, o item B, certo? Na questão de número 3, que já se encontra na página 70, era o item B. 14, o item D. 15, o item E. E 16, vocês iriam observar que já se encontra na página 71, item B, certo? A questão de número 17, que se encontra na página 71, vocês vão marcar o item D. A de número 18, também o item D. A de número 19, também o item D. Já a última questão, de número 20, o item A, certo? Como essas 3 últimas páginas eram apenas para assinalar, eu só fiz confirmar que eu sei que vocês já responderam. Ok, gente. Esse foi o exercício que eu passei para casa, né? Estamos em casa, mas eu passei para casa para vocês responderem de acordo com o que a gente tinha trabalhado. Também, para mim saber realmente se vocês entenderam tudo, eu passei 5 questões relacionadas ainda a esse capítulo aí que a gente está trabalhando, ok? Que a questão de número 1 é assim, ó.
Vocês vão entender melhor quando vocês lerem novamente da página 61 a 63, que vocês vão encontrar essas 5 questões nessas páginas que eu estou acabando de falar agora, 61 e 63, certo? Primeira questão é assim, ó. Quem foi o então presidente do Brasil na década de 1920 e qual era o lema do mesmo? Ok? Na questão de número 3... na questão de número 2, assim, o que o governo Getúlio Vargas criou em 1944 e o que pretendia o mesmo? Questão de número 3, você vai escrever a vantagem e a desvantagem do modal rodoviário, ok? A questão de número 4 diz assim, o modal aeroviário tem vantagem e desvantagem, explique por quê. Já a questão de número 5 e última, você vai escrever quantos aeroportos nós temos no Brasil. Gente, dessas páginas que eu acabei de citar aqui, tá? 61 a 63, vocês vão encontrar essas 5 questões. Ok, é apenas uma revisada do capítulo, né? Pra gente poder fechar. E no próximo capítulo a gente trabalhar exatamente sobre as fronteiras do Brasil, ok? Fechando esse capítulo, essas 5 questões vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e vão me mandar respondido de acordo com o que nós combinamos, certo? Pode me mandarem no privado, que eu corrijo com o maior prazer. Ainda tem alguns alunos que não me responderam, ou melhor, não me passaram os exercícios, e eu estou esperando, gente, porque assim como a gente é cobrada para fazer para vocês, é necessário vocês serem cobrados também, todo mundo assumir sua responsabilidade, né? Eu conto com vocês, aqueles que não fizeram ainda, providenciem, que vocês estão sendo avaliados, ok? Tem o nome anotado de todos que me mostraram. Também eu peço que aquele que mandar, às vezes, não tem a foto, não tem o nome, que manda no privado, por favor, você se identifique dizendo quem é, tá certo? Eu agradeço, conto com vocês e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau e bons conhecimentos!